Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 9. A gente vai ler até o 14, curtinho. Aqui a palavra de Deus nos conta uma parábola sobre soberba. E o que seria soberba? É o simples fato da gente se achar mais do que nós verdadeiramente somos. Nós nos acharmos maior, mais grande, mais capaz, mais qualquer coisa. E a soberba, ela tem um mal muito grande no nosso meio e individualmente para cada pessoa, porque a palavra de Deus, né, como está aqui relatado no finalzinho da nossa leitura, é que aqueles que se engrandecem, aqueles que são soberbos, eles vão ter prejuízo, eles vão cair no final. Mas aqueles humildes, Deus assim o exalta. Então, a gente tem vários exemplos na Bíblia, muitos exemplos mesmo, de pessoas soberbas. Por quê? Porque a soberba é uma coisa na qual o homem tem uma certa dificuldade para poder administrar. A soberba entra no coração do homem da seguinte forma: ou a pessoa pode não ter nada e mesmo assim ser muito soberba, que seria um soberbo de raiz. Ela não tem nada para se orgulhar, não tem nada para se vangloriar, mas mesmo assim é um grande soberbo. Esse daí já está fadado a não ter nada mesmo, porque não tem como ganhar alguma coisa, porque logo, logo vai perder. Mas tem aquele homem que ele não é assim, ele é um homem humilde. E nessa humildade, Deus olha e diz assim: olha, esse daí eu posso fazer grande, eu posso fazer crescer. E Deus assim, pela humildade, porque a humildade precede a exaltação, Deus ele começa a exaltar, começa a dar para ele. Sendo que nesse que Deus vai dando, aquele homem acaba se ensoberbecendo, que foi o caso de Saul. Era um homem humilde, menor dos menores ali da tribo, menos em estatura, ele era um homem bem alto e forte, mas era da menor família, da menor tribo, um homem humilde. Deus fala que o coração dele era humilde. Mas quando ele se torna rei, ele começa a deixar a soberba entrar no coração dele. E aí a gente conhece o fim que deu. De um homem humilde, exaltado, porque a palavra diz que aqueles que são humildes serão. E depois de soberbo, veio a queda dele. E que grande queda foi. Deus, ele não divide sua glória com ninguém. A palavra de Deus diz isso. Então, Deus ele quer fazer muito por nós, mas para ele fazer por nós, necessitamos reconhecer que nada somos, nada temos e que tudo vem dele. Para que assim Deus ele possa cada vez mais nos exaltar, com a finalidade não de para que a gente se engrandeça ou para que a gente tenha, mas com a finalidade da gente ser visto e ser um exemplo para o mundo aí fora. Para que o mundo aí fora olhe e diga bem assim: rapaz, olha, nossa irmã Rose chegou aqui, estava o pó. Mas aí Deus veio, começou a tratar, e como é que ela está hoje? Não, eu vou querer esse Deus também. Sendo que ela permanecendo humilde. Agora, o que a gente não pode fazer é que quando Deus nos exalta, deixar a soberba entrar, porque da mesma forma que a gente pode servir de bom testemunho para aqueles que estão aí fora, a gente pode ser mau testemunho, fazendo com que, levando o nome de Cristo, pregando a Cristo, tendo uma vida toda desconcertada. Eu já pensei, uma certa feita, né, eu disse bem assim: eu vou fazer uns adesivos, né, pequenininho assim, para colocar no fundo do carro, né? Ia dar para o apóstolo, ia dar para alguns outros membros. E aí eu fiquei pensando: e que testemunho no trânsito a gente vai dar? Será que a gente vai estar dirigindo ali com, como costuma dizer, com educação, com respeito, né? Dando prioridades? Ou será que a gente vai andar de uma forma leviana, ultrapassando da forma errada? Eu disse: não, esse negócio do adesivo acho que não vai ser para agora não, acho que vai ser mais para frente.
Porque para a gente poder levar o nome de Cristo, dizer eu sou cristão, a gente realmente tem que ser cristão. Não adianta a gente dizer para o povo aí fora, dizer assim, você é cristão? Como num passado eu ouvi muito, até mesmo de um membro aqui dessa igreja, ouvi muito, eu disse, eu luta. Que luta, né? E pior, que esse testemunho fazia com que as pessoas se afastassem. Não dessa igreja também, mas de Cristo. E nosso trabalho aqui é fazer com que as pessoas se aproximem de Cristo a cada dia. E tem um ditado que diz assim, que a palavra, ela traz poucos, mas o exemplo traz muitos. As pessoas olham para a gente e dizem assim, olha, esse tem, esse é, gostaria de ser como ele. Mas se a gente simplesmente ensinar, pouco crédito nos dão. Muito pouco crédito nos dão. E triste, porque aquele que tem, tem. E se a gente não der crédito àquele que tem, para nos ensinar, a gente vai ficar sem. E não aquele que tem, porque aquele que tem já tem. Mas Deus olha essa dificuldade no nosso coração, de não acreditar naquele que tem, para ouvi-lo, e Ele exalta aquele que tem. De não só dentro, né, as coisas dentro dele, mas agora as coisas fora dele. Para que aqueles que estão lá fora, que olham com os olhos carnais, olham e dizem assim, rapaz, esse tem alguma coisa. Olha a vida dele. E dessa forma Deus quer fazer com cada um de nós que estamos aqui. Sendo que quando Ele fizer isso, a gente não pode, de jeito nenhum, deixar a soberba entrar. E para isso, não seria receio, com ressalvas, né? Deus ele faz uma coisa antes, que é nos provar. Ele dá um pouquinho e nos prova. O que é que você vai fazer com aquele pouquinho? Isso ali nos mostra ali a parábola dos talentos. Para um ele dá 2, para outro ele... Para um ele dá 1, para outro ele dá 2, para outro ele dá 5. Eles dizem assim, peraí, ó, esse daqui, e a palavra diz assim, conforme a capacidade de cada um. Ou seja, ó, esse daqui, eu confio nele, eu já provei ele algumas vezes, eu posso dar 5. E eu vou ver o que é que ele vai fazer com esses 5. Aí esse outro aqui, eu já provei ele também, eu posso dar 2. Eu quero ver o que é que ele vai fazer com esses 2. Esse outro aqui, eu não conheço ele muito bem, não. Não sei se ele vai multiplicar, não sei se ele vai guardar, eu não sei o que ele vai fazer. Mas eu vou dar uma chance para ele. Eu vou dar 1. E aí ele sai e depois volta para prestar conta. Aquele que tinha 5, ele diz assim, olha, assim, eu trabalhei, multipliquei, tenho 10. Ele tá, guarde aí. Aquele que tinha 2, diz assim, olha, eu trabalhei, multipliquei, tenho 4. Ele tá, guarde aí. E aquele que tinha 1, que foi provado num pouco, que recebeu pouco, ele guarda. Ele guarda porque em seu coração ele era um homem mau, ele era um homem justo. E julga Deus da mesma forma. Julga aquele que tem da mesma forma. E aquele que tem não pôde fazer nada por aquele homem. Ele pega aquele talento, entrega para o que tem mais, e aquele homem se afasta. Da mesma forma, Deus faz com a gente. Não é muito diferente, não. Deus ele pode estar nos dando pouco e nos provando. E a gente tem que olhar a situação e dizer bem assim, olha, Senhor, a prova pode até estar difícil aqui, mas talvez eu esteja já recebendo muito, ou talvez eu ainda esteja recebendo pouco. Se eu estiver recebendo pouco e eu estiver reprovando na minha prova, eu vou continuar com pouco, porque Deus vai continuar insistindo na nossa vida. Mas quando a gente passar naquela prova do 1, aí Deus vai poder chegar e dizer bem assim, olha, você passou na prova do 1, né? Agora tem 2, né? Tá. Fica com esses 2. Quero ver agora o que você vai fazer com esses 2. Amém, igreja? Então é isso. Deus quer nos exaltar cada vez mais e mais, porém, a única limitação, a única barreira na qual Ele encontra são única e exclusivamente os nossos corações. Então, que nós tenhamos um coração voluntário a Deus, para que Deus ele possa fazer grandemente na nossa vida, não simplesmente pelas nossas vidas, mas pelas vidas na qual Ele quer alcançar aí fora. Amém?